Apocalipse 21, do verso 9 ao verso 11. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amados irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós vemos no primeiro capítulo uma explosão de vida, de alegria, de coisas boas, e isto se torna uma verdade incontestável, porque o próprio Deus, quando acaba de criar alguma coisa, diz o texto: e viu Deus que era bom. A palavra Gênesis significa princípios, e este livro principia com este festival de vida, com este Pentecostes de vida, com esta explosão da criação, com este ser que criou o cosmos. O salmista no Salmo 8 diz que com os dedos ele salpicou o céu de estrelas, dando a ideia de que ele jogava com a ponta dos dedos estes astros tão bonitos. Mas o livro de Gênesis termina de maneira trágica. Se o primeiro verso diz: no princípio criou Deus, é a criação, é a vida que surge, o último capítulo, o último versículo é fatídico, é terrível e triste, porque termina dizendo: e morreu José e foi sepultado no Egito. Começa com vida, termina com morte. Começa com a criação e termina com o resultado da tragédia que ocorreu no Éden. Mas graças a Deus que o fim de Gênesis não é o fim da Bíblia. Graças a Deus, o último capítulo e o último versículo de Gênesis, eles não sintetizam a palavra de Deus. O último livro da Bíblia, nos seus últimos 2 capítulos, trazem o encerramento outra vez glorioso de toda a história, de toda a tragédia da raça humana. Se começou com alegria, Apocalipse nos diz em 2 capítulos que o final, que o término, que o apogeu de tudo isso será a resplandecente nova Jerusalém, para onde nós um dia iremos pela graça do Senhor Jesus. Então podemos dizer que a Bíblia começa com vida e termina com vida, começa com alegria e termina com alegria, começa com glória e termina com glória. E a glória, diz a Bíblia, do segundo templo é maior do que a do primeiro. Ela começa com a manifestação de um Deus que cria e que sofre com a perda do paraíso por parte do homem, mas ela termina com a expressão de um Deus alegre, festivo, com a recuperação do paraíso perdido na presença da nova Jerusalém. Por isso este capítulo diz, nós encontramos neste capítulo o próprio Deus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. E o que eu quero dizer nessa noite é que Deus está construindo, trabalhando. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje também. Deus está labutando, Deus está gerando. Mas eu acho interessante, a título de introdução, para falar sobre a Nova Jerusalém, o que está dito aí nos versos 9 e 10, quando João é convidado para conhecer a noiva do Cordeiro. O Espírito diz a João: vem, que eu vou lhe apresentar a noiva de Jesus. Venha, que você vai ter o privilégio de conhecer a noiva de Jesus. Aí João diz: deve ser uma moça muito bonita, deve ser uma moça muito prendada, muito recatada. Imagino que é o exemplo maior que o universo já teve, essa noiva. E é curioso que o verso 11 diz que quando ele é apresentado à noiva, a noiva é uma cidade. Isso soa estranho à primeira vista. Como é que alguém pode casar com a cidade? Como é o nome da sua esposa? João Pessoa. O irmão é noivo de quem? De Curitiba. Não é? O irmão pretende casar com quem? Com Timor... Não, Timor-Leste não. Não vai ser um casamento muito cheio de briga.
Mas eu acho impressionante o fato de que ele é convidado para conhecer a noiva, e a noiva que é apresentada é uma urbis, é uma cidade. Por quê? Eu quero dar algumas razões porque isso acontece. Em primeiro lugar, amados irmãos, é preciso que a gente tenha em mente nessa noite que esta não é uma cidade de pedras, de tijolos, de madeira, de ferro, de bronze. Esta cidade sobre a qual Apocalipse 21 e 22 falam, é uma cidade construída de vidas. É uma cidade formada por vidas. A Nova Jerusalém é uma cidade viva, que respira. É uma cidade que fala, que canta, que louva, que bendiz a Deus, cujos alicerces são tremendos, cujas portas são fantásticas, cujo adorno nenhum poeta poderia sequer imaginar. Eu quero dizer a você nessa noite que esta cidade, que é apresentada a João como a noiva do Cordeiro, ela é construída por cada um de nós. Nós somos as pedras que compõem esta cidade, amém? É por isso que ele é apresentado à noiva, e a noiva é uma cidade. Mas há algumas peculiaridades nesta cidade. Em primeiro lugar, o verso 14 do capítulo 21 nos diz que o alicerce desta cidade é tremendo. Observem o que diz o verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O alicerce, o fundamento, a base desta cidade, ou seja, a base da nossa vida, a base da nossa fé, porque somos os componentes das muralhas, enfim, somos os que vão compor esta construção que Deus está operando na eternidade. Tem como sua base não a instituição humana, não a organização terrena, mas a base, o alicerce, o fundamento é a doutrina dos apóstolos, como diz a palavra de Deus. Não é um ensinamento qualquer. A Nova Jerusalém, a base, o alicerce profundo dela é o ensinamento apostólico. É por isso que em Atos capítulo 2 e verso 41, lendo a respeito da igreja primitiva, nós encontramos que dentre muitas coisas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A doutrina dos apóstolos é a base desta cidade, é o alicerce desta cidade. Também o arquiteto e edificador, diz a palavra de Deus em Hebreus 11:10, é Deus, não é nenhum homem, por mais iluminado que seja. Nem foi Moisés, nem Josué, nem Davi, nem Salomão, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum evangelista, por maior que tenha sido, nem João Batista, que diante dos homens ninguém foi maior do que ele. Nenhum deles foi autorizado a ser o imaginador, o idealizador, o arquiteto, e não somente o arquiteto, mas o construtor desta cidade. A palavra nos diz em Hebreus 11:10 que Deus é o arquiteto e o construtor da Nova Jerusalém, amém? O que é que isto significa? Significa que se eu sou uma das pedras desta cidade, se você, meu irmão, é uma das pedras desta Nova Jerusalém, Deus está construindo sua vida, e por isso tenha calma e paciência. Vamos devagar. Ele está nos tratando. A libertação é um ato, a educação é um processo, a libertação é um momento, a cura é um desenvolvimento. A libertação se dá no abrir e fechar de olhos, as algemas se quebram, os grilhões caem, as correntes se rompem. Mas o processo educativo e curador de Deus, o tratamento de Deus na nossa vida, para que esta pedra possa ser encaixada na Nova Jerusalém, vai até o final da nossa vida. Mas o que nos consola são alguns textos bíblicos que dizem, por exemplo, que Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Em Filipenses temos um consolo, temos um bálsamo diante da impossibilidade de vencermos as nossas falhas e os nossos pecados, quando Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em Netinho, em Paulo, em Rossano, aquele que começou a boa obra em Antônio Almeida, em Naldo, em Ari, em Cida, em mim, aquele que começou, diz a Bíblia, ele vai terminar, há de completá-la.
Há momentos em que o diabo nos ataca. Eu estive pensando esses dias, há uma expressão, quando Davi peca com Batseba, e um pouco antes desse pecado há uma expressão que eu tenho analisado muito, que diz assim: no tempo dos reis saírem à guerra. Havia um tempo determinado. E eu não sei se você tem tido essa experiência, mas com o passar dos anos, a gente é quase capaz de marcar no calendário o mês e a época em que o diabo mais nos ataca. A gente começa a discernir e a descobrir as épocas em que ele mais procura acertar as baterias contra o povo de Deus. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que ele jamais terá êxito, porque aquele que começou vai terminar em nome de Jesus. Deus não é como governos que deixam milhões e milhões de reais enterrados em obras começadas e não concluídas. Deus começa e termina. Ele vai terminar, porque a nova Jerusalém estará pronta na hora que estiver pronta. Glória a Jesus por isso. Mas aí diz o texto também que esta cidade tem outra coisa impressionante. Observem o que diz o verso 25 do capítulo 21. Diz que esta cidade tem 12 portas. 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o leste e 3 portas para o oeste. Ou seja, ela tem 3 portas para os 4 cantos. E estas 3 portas, amados irmãos, segundo Efésios capítulo 2 e verso 20, fica bem claro que estas 3 portas são a simbologia da própria Trindade. Ou seja, não há forma de se entrar na Nova Jerusalém se não for pelo chamado do Pai, pelo convencimento do Espírito e pela salvação do Filho. Amém? E o fato de estar para os 4 lados da muralha significa que ela está para os 4 cantos do mundo. Nela podem entrar os africanos, os alemães, os japoneses. Nela podem entrar pessoas de quaisquer raças, tribos, línguas ou nações. Elas estão abertas em todas as direções. O Espírito Santo fala a todos os povos. O Espírito Santo convence a todos os povos. O Pai chama gente de todos os povos e o Filho salva gente de todos os povos. E por isso estas 3 portas, elas são a Trindade e a oportunidade igual, absolutamente equilibrada, para que todas as nações do mundo tenham oportunidade de entrar por elas e fazer parte desta cidade chamada de Nova Jerusalém. Nós só estamos aqui nessa noite louvando a Jesus, porque nós entramos por Ele que é a porta, e pela fé já estamos entrando na Nova Jerusalém. A palavra, portanto, é o alicerce da Nova Jerusalém. Esta cidade composta de pedras vivas, esta cidade composta de pedras que são vidas. Cada um de nós aqui é uma das pedras. Quando ela estiver completa, quando não faltar mais nenhuma pedra, quando não precisar botar mais nenhuma pedra, quando o Senhor olhar e disser está completa, aí Ele vai nos levar para lá. Esse material de construção abençoado vai subir em nome de Jesus. Amém? Nós somos o material de construção com o qual Ele vai construir a Nova Jerusalém. Em segundo lugar, meus irmãos, o verso 16 do capítulo 1 nos dá uma lição impressionante. Observem o que diz o verso 16 do capítulo 21. Diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Esta é a cidade onde existe a verdadeira igualdade. Aqui a presença, isto simboliza a presença plena de Deus. Sabe o que isto quer dizer? Que não há um canto dessa cidade onde a presença de Deus não esteja. Deus está pleno nos 4 cantos da cidade. Ela tem a mesma medida, ela é absolutamente equilibrada na construção, e há a plenitude de Deus em todas as direções da cidade. Isso está em 1 Reis capítulo 6 e verso 20. 1 Reis capítulo 6 e verso 20 assevera que nesta cidade, nesta Nova Jerusalém, haveria esta igualdade.
Nesta cidade todos nós somos iguais em nome de Jesus. Lá não há maior, menor, rico, pobre, poderoso, fraco, dominador, dominado. Nesta cidade não há, meus irmãos, nenhum tipo de preconceito, porque todos nós estaremos nivelados pela graça e pela misericórdia de Deus. E tem mais, todos nós vamos ter a cara de Jesus, porque o propósito eterno de Deus explicitado na carta aos Romanos é a constituição de uma família composta de filhos à imagem e semelhança do primogênito, que é Jesus de Nazaré. Nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Cada dia Deus tira uma coisa daqui, tira outra daqui, vai fazendo a plástica do ponto de vista espiritual. Tem pedaço mais duro que não quer sair e o Senhor mete a marreta, dá uma martelada que dói. Às vezes nem assim vai, ele bota no fogo, como botou Josué, e o fogo vai purificando de tal forma que vai se formando o rosto, a semelhança do primeiro, das primícias, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que as muralhas da cidade têm a mesma medida. Preste atenção, tem a mesma medida de comprimento, de largura e de altura. É tudo igual, não há diferença, não há prestigiados, não há privilegiados. Lá no céu é tudo igual. Amém? Você vai poder chamar Abraão e dizer: Abraão, vem cá. Não precisa ter nenhuma reverência com ele, porque você é igual a Abraão. Você vai poder olhar para Moisés e dizer: ei, Moisés, vem cá, camarada. Porque você vai estar no nível dele. Todos são iguais, absolutamente iguais, e todos terão um propósito, que é louvar a Deus e a Jesus por toda a eternidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, o verso 22 do capítulo 21 diz que nesta nova cidade desaparece o conceito de lugar e de espaço para se adorar a Deus. Observem o que diz aí: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Esta ideia de espaço sagrado, esta ideia de lugar sagrado, esta ideia aprisionadora, que faz com que muitos de nós tenhamos vergonha de orar no banho, orar quando estamos dirigindo, orar no trabalho. Isso vai desaparecer, porque nesta cidade o templo é vivo. Só há um templo, e este templo é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. É templo vivo. Você já pensou? Esse templo aqui é um templo que não é vivo. Essas paredes não são vivas, não é verdade? Elas são construídas de material que não tem vida do ponto de vista de vida que nós estamos querendo enfocar aqui. Entretanto, lá não. Lá no céu o templo vai ser vivo. O templo tem dinâmica, se movimenta, ama. É o templo que ama, é o templo que tem comunhão, porque esse templo no céu, na eternidade, na Nova Jerusalém, é Jesus, é o Cordeiro e é Deus. É o que diz o verso 22. Aí acabam-se os rótulos, acabam-se os estigmas, acabam-se as marcações de grupo. Ali não é céu de batista, de presbiteriano, de Assembleia de Deus, de metodista, de congregacional. Ali é céu de gente salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Ali é céu que cabe desde o operário de mãos calejadas até o multimilionário, desde que passem os dois pela mesma porta, que é Jesus de Nazaré. Este é o céu onde as divisões desaparecem. Este é o céu onde os compartimentos não existem. Este é o céu onde não há biombos, como conta uma história antiga no meio evangélico, e diz assim, que os irmãos começaram a louvar a Deus de uma denominação, e aí um irmão disse: canta baixo, porque ali estão os irmãos de tal denominação e eles não podem saber que a gente está aqui. O céu acaba com isso. O céu não tem nenhum tipo de compartimento. O verso 22 diz que o templo é quem? O Senhor, o Cordeiro de Deus, é o grande templo.
Se vocês lerem o Velho Testamento com atenção, vão descobrir que os homens de Deus não tinham essa ideia de templo até que o templo foi construído. Quando Davi nos Salmos diz, no teu templo tudo te dá glória, ele estava se referindo não ao templo, que seria construído por seu filho Salomão, mas ele refere-se ao universo. Ele estava referindo-se ao cosmos. Davi diz, tudo no teu templo te dá glória, o universo inteiro. E há uma expressão em Jó que diz que quando Deus criava a terra, os seus filhos alegres rejubilavam. É o cântico universal de glorificação a Deus. Por isso que a palavra de Deus também diz no livro de Salmos, que Deus troveja no seu templo. Você nunca viu um trovão dentro do templo como esse? Quando diz Deus troveja no seu templo e as gazelas dão cria, é uma referência a esse templo cósmico, né? E aí nós nos despregamos do conceito de lugar e de espaço, e entendemos que é uma bênção ter um lugar e um espaço, mas que nós podemos adorar a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, eu sempre digo, a Duque de Caxias vira uma catedral. O indivíduo vai andando em plena Duque de Caxias, ou na Barão do Triunfo, carro buzinando, cheiro de escapamento, e o camarada vai andando e louvando a Deus e glorificando a Jesus, e parece que está noutra dimensão, e de fato está. Lá no céu vai ser assim, amém? Em quarto lugar, lá não vai precisar da Saelpa, lá não vai precisar de hidrelétrica, apesar de ter um rio, o rio da vida. Lá não vai precisar de baterias para iluminar as ruas. Observe o que diz aí o capítulo 21 e o verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Como diria um irmãozinho lá do interior, é a fraca. Será que vai ser preciso trocar essa lâmpada? Será que nós vamos pedir a Rubão? Rubão sobe aí e troca a lâmpada queimou. Não tem perigo não, irmão. Na Nova Jerusalém a lâmpada é Jesus, amém? Você vai morar numa cidade onde a iluminação é o brilho da glória de Deus, e este brilho é tão grande que lá não há noite, não há noite, não há trevas, não há crepúsculo, porque onde a luz de Deus reina, as trevas não podem aparecer. Onde a luz de Deus ilumina, as trevas têm que desaparecer. Onde a luz de Deus aparece, o ocultismo some. Não haverá trevas. É o que diz Isaías capítulo 60, versos 19 e 20, numa descrição linda de Isaías sobre a Nova Jerusalém. Porque Jesus de Nazaré, que disse aqui na terra, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, ele é a lâmpada que ilumina a Nova Jerusalém. Claro, se ele habita em nós, e ele é a luz do mundo, a cidade vai estar clara, eternamente iluminada, amém? É para lá que eu vou, estou a caminho, e eu espero que você também vá para lá. Em quinto lugar, que coisa maravilhosa, que bênção, só tem mais um pontinho, viu? Em quinto lugar, isso aqui é uma das coisas que mais me alegram o coração velho, coração que já bate há 50 anos. A Veja trouxe aí um teste de idade cronológica e idade real. Aí eu disse a Carmen, você fez seu teste? Fiz. Quanto deu tanto? Eu digo, o meu deu 18 anos. Mas como esse coração se alegra quando eu leio isso aqui. Lá não haverá maldição. Amém? Vamos dizer juntos isso aí? Lá não haverá maldição. Lá só haverá bênção. Capítulo 21, verso 27. Leiam, confiram. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia mesmo, Clélio, é verdade. E o capítulo 22, verso 3, diz, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Lá não entram contaminações,
nem do pecado, nem outras contaminações. Lá você não vai correr o risco de pegar um vírus, doenças, porque lá não entrará imundície. Os espíritos imundos que atormentam, que sugerem, que sugestionam, que induzem, que levam, que conduzem muitas vezes cada um de nós a fazermos o que não queríamos e o que não devíamos, estes espíritos jamais entrarão lá. Porque na cidade, na Nova Jerusalém, eu e você estaremos para toda a eternidade livres de toda a contaminação. Não entrará a mentira, lá vai ser o império da verdade. Há um verso na Bíblia que diz assim: nada pode contra a verdade. Reverendo Antônio Elias tem uma frase lapidar. Ele diz: a verdade pode passar 3 dias no túmulo, mas ao 3º dia ela ressuscitará. Eu aprendi a descansar nisso, amados irmãos. Deus sabe. Muitas vezes, quando a gente se sente impotente para dizer alguma coisa, para afirmar, para esclarecer, consolo que desce do céu e tira lágrimas é a certeza de que nada pode contra a verdade. E que ainda que o sofrimento dure uma noite, 2, 3, na madrugada do domingo, a verdade há de ressurgir. Nesta cidade existirá o império da verdade. Para todos sempre estarão banidas as versões. Para todos sempre estarão banidas as interpretações. Nela a verdade brilhará. E se você não aprendeu ainda a esperar no fato de que nada pode contra a verdade, peça a Deus para lhe ensinar. E você vai aprender a ficar quieto, ter paciência, ficar no seu canto, porque sabe que nada pode contra a verdade. Por isso o Senhor orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Os homens disseram de Jesus o que quiseram, não foi, Francos? Disseram até que era filho de Belzebu. Imagine, principal dos demônios. Jesus foi caluniado, acusado. Falsas testemunhas disseram que ele fez sedição contra Roma. Falsas testemunhas subornadas disseram que ele queria ser rei em lugar de César. E falsas testemunhas subornadas o acusaram de outras coisas. E ele calado. Tinha boca para falar, tinha argumento. Mas é a própria palavra dele que diz: nada pode contra a verdade. Nos dias de maior angústia, pastor Hinaldo, da vida de Martinho Lutero, quando ele se viu quase que liquidado pelas forças opressoras de Roma, escondido no porão de um castelo na Alemanha, tendo a qualquer hora a possibilidade de ser assassinado, foi com esta palavra que ele se defendeu. Quando perguntaram: você não tem medo? Você não sabe o poder da igreja? Você não quer refutar o que diz? Você não quer pelo menos dar um jeitinho aí e acomodar as coisas? Lutero saiu-se com esta frase bíblica: nada pode contra a verdade. E 500 anos de história provam que nada pode contra a verdade. Amados irmãos, esta cidade, a Nova Jerusalém, vai ser o império da verdade. A mentira não entra lá, não tem acesso às versões maquiadas, como a que Satanás fez com Eva no Éden, quando torceu, pegou meia verdade, meia mentira, fez um bolo, Eva comeu e envenenou-se. Meu pai dizia que o evangelho é como leite, um copo de leite. Papai dizia muito isso. Para você inutilizar o copo de leite, não precisa jogar lama. Basta uma gota de criolina e você não toma mais o copo. Duvido. Pois esta cidade será a cidade, o império da verdade. Glória a Deus por isso. Aquilo que eu disse que não é verdade, lá vai aparecer. Aquilo que eu disse que é verdade, lá vai aparecer.
Tudo lá será revelado, amados irmãos. É o bema, o grande tribunal de julgamento dos que são salvos para galardoamento. Tenha paciência, meu querido. Tenha paciência, sofra mais um pouco. Hoje eu estava lendo um livro de meditações que eu leio todo dia, e a mensagem é essa: todos os homens de Deus na Bíblia que tiveram alguma coisa para dar, extraíram da dor e do sofrimento. E em último lugar, esta construção, eu volto ao princípio, é uma construção viva. Primeiro, porque a pedra angular, a pedra básica, a pedra principal é Jesus de Nazaré. É o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 6. Ele, Jesus, é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Pedra angular é a pedra da quina da muralha das cidades antigas, que não pode ter rachadura, não pode ser partida. É uma pedra única que geralmente tinha 11 metros de comprimento. Pois a pedra referencial, a pedra angular, a pedra básica, a pedra fundamental, como a gente chama hoje, desta cidade, é Jesus de Nazaré. Ele é a pedra. Aí os versos 9 e 10 do capítulo 21 dizem: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia da parte de Deus. E se você abrir aí em 1 Pedro, você que está com sua Bíblia na mão, estou concluindo, capítulo 2, versos 4 e 6. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O verso 6 diz: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será jamais envergonhado. Amém? Ele é a pedra sobre a qual a Nova Jerusalém e a nossa vida está sendo construída. Não é Buda, não é Yansan, não é Iemanjá, não é Ogum, nenhum destes bobocas que se fazem de deuses. A pedra angular é Jesus de Nazaré. Concluindo, quem são os tijolos? É o que eu disse no começo. 1 Pedro capítulo 2 e verso 5 diz qual é o material. Também vós mesmos, vós, ou seja, nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, meus amados irmãos, com que material Deus está construindo esta cidade chamada Nova Jerusalém? É com tijolo ali do depósito de construção? É com ferro do vergalhão? É com tinta coral? Material de construção. As pedras que compõem esta cidade estão aqui. Somos nós, apesar de nós, com nossas imperfeições, mas Ele está trabalhando, aparando, cortando, batendo, lixando, alisando, ouviu? Fazendo a obra, fazendo o trabalho. E quando chegar o dia da nossa partida ou da vinda dele, eu e você estaremos pedras polidas, prontas para estar nos muros da Nova Jerusalém. Há duas palavras no Velho Testamento que me tocam o coração sobre construção. Uma é Betel, significa casa de Deus. Betel é casa de Deus. E a outra é a palavra Ai ou Ai, que é aquela cidade que os israelenses, ou melhor, os hebreus, foram derrotados depois da conquista de Jericó. Venceram Jericó e levaram a surra em Ai. Ganharam da metrópole e perderam de uma aldeia. A palavra Betel significa casa de Deus. Você sabe o que significa a palavra Ai? Significa ruínas, monturo.
Interessante é que o texto hebraico mostra que o material era o mesmo. Aos homens foi dado esse material. Uns construíram Betel, ou melhor, se colocaram na mão de Deus para que Betel fosse construído, e outros se arvoraram em construtores e acabaram fazendo a cidade de Ai. Betel é edificação, Ai é tijolo espalhado. 100.000 tijolos você dá a uma pessoa e 100.000 tijolos a outra. Uma entrega a Deus, aí Deus faz um castelo, casa de Deus, amém? A outra se mete a construir e diz, não, eu mesmo vou fazer esse negócio. É Ai. A minha pergunta, encerrando nessa noite, meu irmão, é muito simples. Você quer ser uma pedra na Nova Jerusalém? Você quer ser um tijolo na Nova Jerusalém? Ou você prefere pegar o material da sua vida e depois de tudo olhar e dizer, construir uma Ai, construir confusão, construir ruína, construir monturo? Mas eu quero lhe dizer que nessa noite o Espírito Santo ainda nos diz, Deus precisa de material, Deus precisa de gente que se ponha nas suas mãos e diga, Senhor, eu sou uma pedra bruta, mas com tuas ferramentas, burila, trabalha, aperfeiçoa essa pedra, porque naquele grande dia da inauguração desta Nova Jerusalém, eu quero ser uma das pequenas pedras que estão incrustadas lá no muro. Eu prefiro ser uma pedrinha na Nova Jerusalém do que ser um pedrão em Ai. Eu prefiro ser um pequenino recheio de muralha na Nova Jerusalém do que ser um bloco de mármore na ruína que vai ficar esse mundo. A sua vida vai ser material para quê, querido? Para construir a Nova Jerusalém ou para construir Ai? Para construir Betel ou para construir Ai? A sua vida vai ser casa de Deus ou ruína? A sua vida vai ser uma pedra viva que o grande construtor vai pegar e colocar na construção da Nova Jerusalém. Creia nisso, e a caminhada cristã se tornará mais leve. Você compreenderá suas próprias contradições e você dirá num canto de vitória, apesar de mim, apesar do que sou, eu serei pedra na Nova Jerusalém. Vamos curvar as nossas cabeças. Queria fazer um apelo rapidinho, um apelo bem rápido, talvez o mais rápido que eu já fiz na minha vida. Quantos nessa noite sentem no coração a realidade de que não estão sendo pedras para a construção da Nova Jerusalém de Betel, mas estão sendo pedras para a construção de Ai? E nesta noite dizem, Senhor Jesus, eu quero ser mais uma pedra viva para a construção da Nova Jerusalém. Eu vou pedir à igreja que se ponha de pé, e as pessoas que tiverem esta disposição no coração e que podem dizer a Deus, Senhor, pode usar as ferramentas, pode bater, pode cortar, pode lixar, vai doer, mas o que eu quero é que naquele dia, na grande construção, eu esteja lá como uma pedra viva para glorificar a Jesus. Eu vou pedir que saia do seu lugar, venha aqui à frente, se ajoelhe enquanto nós louvamos a Deus. É só esse o apelo que eu vou fazer. Que pedra você tem sido e que pedra você quer ser? Ponha-se na mão do construtor e seja, meu irmão, um pedaço das muralhas da Nova Jerusalém. Quantos irmãos louvam a Deus? Saia se você quiser. Você teve o toque do Espírito, não deixe para depois, vem aqui para frente, nós vamos orar por vocês. Louvamos o teu nome, Pai, porque o construtor da Nova Jerusalém é o Deus dos céus e da terra, e não há nenhuma possibilidade desta construção parar.
Te louvamos porque por Tua graça nós somos as pedras vivas. Muitas vezes pedras com falhas, com defeitos, mas pedras que o Senhor está trabalhando, pulindo, burilando. E bendizemos o Teu nome pela certeza que temos de que um dia estaremos sendo a nova Jerusalém. Estaremos na eternidade, Senhor, livres dos condicionamentos malignos, das induções, das sugestões, livres da opressão, livres, ó Deus, de toda ação do mal, porque nesta cidade, diz a Tua palavra, o mal não entrará. Estas portas que se abrem para os quatro cantos do universo são para a entrada daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Nela não entrará o imundo, diz a Tua palavra, o abominável, aquele, ó Deus, que é príncipe das trevas, nem os seus assessores, nem os seus espíritos e suas hostes. Eles ficarão do lado de fora. Ali não haverá trevas, porque a lâmpada e a luz é Jesus de Nazaré. Agora alegra o nosso coração na caminhada para esta cidade e enche-nos da certeza de que essa caminhada é uma bênção, apesar das lutas e das batalhas. É uma bênção caminhar com o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe estes irmãos que estão aqui na frente, com as mãos dos diáconos impostas sobre eles. Impõe Tuas mãos nas mãos dos diáconos, e que toda derrota, todo engano, tudo aquilo que, ó Deus, vem para achatar, diminuir e tirar a esperança, seja agora destruído em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome, este nome que tem toda autoridade em todos os céus e na terra. É neste nome, na autoridade deste nome, que as mãos são impostas. Que estes irmãos sejam pedras vivas, que um dia estarão incrustadas na nova Jerusalém. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus.